Fala galera, tudo beleza com vocês? Professor Cosme de novo na área. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E desta vez nós vamos falar sobre os processos de separação de misturas homogêneas. Na aula anterior nós falamos dos processos mecânicos de separação de misturas heterogêneas, certo? São processos bem simples de se identificar. No processo de separação de misturas homogêneas existem algumas particularidades que eu vou mencionar aqui para vocês, tudo bem? Então bora lá. Nas misturas, nos componentes de uma mistura homogênea, nós vamos ter três tipos de separação, três tipos de componentes: sólido-líquido, líquido-líquido e gás-gás, certo? Para separar misturas do tipo sólido-líquido, nós temos a destilação simples e nós temos a evaporação. Para separar uma mistura entre líquidos, nós vamos ter a destilação fracionada. E para uma mistura de gases, eu vou ter a liquefação fracionada. Quando eu tenho um sólido dissolvido num líquido, ou seja, uma mistura homogênea sólido-líquido, eu vou sempre utilizar o método de separação da destilação simples. Um exemplo prático disso é na purificação da água salgada. Então, eu tenho uma mistura, um sal dissolvido na água. O que é que eu vou fazer? Por diferença de temperatura, diferença de pontos de ebulição, eu vou fazer a minha separação. Como é que funciona isso? Eu tenho um recipiente aqui, em que está contido a minha mistura homogênea. Eu vou aquecer essa mistura. Tá? Quando eu atingo o ponto de ebulição da água, essa água vai evaporar, vai entrar por um condensador. Esse condensador recebe jatos de água fria, ele vai resfriar a minha água e a água vai voltar novamente para o estado líquido e vai ser coletada aqui. Ao final de todo esse processo, eu vou ter retido aqui somente o sal, somente a parte sólida. Por quê? Porque o ponto de ebulição do sólido, do meu sal, ele é bem maior em relação ao da água. Então, eu não consigo fundir esse material sólido. Tá certo? Então, o que é um processo de destilação? O que é os componentes de um destilador? Eu vou ter aqui o meu balão, em que eu vou ter a minha mistura. Eu vou ter aqui em cima um termômetro para poder controlar essa temperatura. A tela de amianto, em que eu vou aquecer com um bico de Bunsen, certo? Vou ter um condensador e no final vou ter um Erlenmeyer que vai coletar o meu líquido, tá certo? Tudo bem? Vamos para a próxima. A evaporação também é um método de separação de uma mistura homogênea sólido-líquido. Por exemplo, nas salinas é utilizado para a separação da água do sal. E aí eu posso afirmar o seguinte: qual dos dois utilizar? Depende do meu objetivo. Quando eu utilizo a destilação simples, o meu objetivo é obter a água, ou obter os dois. Nesse caso aqui, o objetivo seria somente obter o sal. Então, a água eu posso evaporar sem maiores problemas, sem maiores complicações, porque eu não tenho interesse na água aí, tá? Então, a evaporação é onde a água vai evaporar naturalmente. É um processo de separação de misturas homogêneas, tá certo? E aí, quando eu tenho um líquido dissolvido em outro líquido, que são líquidos miscíveis, líquidos que se misturam, por exemplo, acetona, etanol e água. Eu tenho três líquidos aí. Eu posso separar por uma destilação simples, mas não é um processo mais adequado, por N fatores, tá? Então, quando eu tenho uma mistura entre líquidos, o processo mais adequado seria um processo de destilação fracionada, certo? Por quê? Porque eu vou separar essas frações aí, tá? Então, aqui, eu vou ter a minha mistura de acetona, etanol e água. Vou aquecer também por diferenças de pontos de ebulição. Eu vou conseguir separar essa mistura. Aquele que entrar em ebulição primeiro vai sair, entrar pelo condensador, vai ser resfriado e eu vou coletar o meu primeiro líquido. Vou continuar aquecendo a minha mistura, vou atingir o segundo ponto de ebulição, vou coletar o meu segundo líquido. Continuo aquecendo a mistura, vou atingir o terceiro ponto de ebulição, que nesse caso entre os três o maior ponto de ebulição seria o da água, e aí eu coletaria aqui o meu terceiro recipiente. Então coletei em três frações distintas, por isso o nome destilação fracionada, tá certo? Então, o princípio de separação da destilação fracionada são os diferentes pontos, temperaturas de ebulição, tá certo? Um exemplo bem simples disso, bem prático, é lá na refinaria do petróleo, tá? Eu vou ter uma torre de destilação, em que essa torre de destilação, ela
ela contém o petróleo bruto, eu vou aquecer esse petróleo, tá? E aí, de acordo que eu vou atingindo os pontos de ebulição, eu vou coletando as frações provenientes do que eu vou obter aqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou ter somente resíduos sólidos, que eu vou separar, né? A parte sólida, a parafina, o asfalto, o xisto betuminoso, entre outras coisas, tá? E aí eu vou continuar aquecendo. Quando atinge o primeiro ponto de ebulição, eu vou retirar aqui a fração para o óleo lubrificante. Ao atingir o segundo ponto de ebulição, eu vou retirar aqui a fração que vai dar origem ao óleo combustível. E assim sucessivamente. O último vai ser sempre aquele que é mais leve. Então, o último seria aqui a fração mais leve, que seria a fração gasosa. Tudo bem? Então, é assim que funciona uma torre de destilação. Tudo bem, pessoal? Depois nós vamos ter aqui a liquefação fracionada. O que é a liquefação fracionada? É quando eu tenho uma mistura entre gases. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer o gás para o estado líquido. Por exemplo, se eu quiser separar a mistura de metano e etano, que são dois gases, eu vou liquefazer um dos gases, ou seja, trazer ele para o estado líquido para poder separar. Se eu quiser separar o gás oxigênio do gás dióxido de carbono, do CO2, eu vou liquefazer, por exemplo, o dióxido de carbono. Tá? E aí eu consigo fazer essa separação. Vou trazer ele do estado gasoso para o estado líquido. Então, eu peguei um dos gases e liquefez ele. Tudo bem? Então, pessoal, para finalizar, vamos fazer uma questãozinha aqui. Uma solução aquosa de cloreto de sódio é adicionada a uma mistura composta de areia e azeite. Para separar cada componente da mistura, que apresenta 3 fases, a sequência correta do procedimento é. Então, olha só, pessoal, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma mistura de azeite, certo? Azeite e areia, certo? A areia vai estar aqui. E aí eu vou adicionar uma solução aquosa de cloreto de sódio, de NaCl, um sal, certo? Água salgada aí, uma mistura homogênea. Então, qual o processo? Primeiro, para a gente separar a parte sólida, é sempre aconselhável separar a parte sólida, então eu vou filtrar. Quando eu filtrar a minha solução, toda a parte líquida vai passar e a parte sólida vai ficar retida aqui no filtro. Então a parte sólida que vai ficar retida é a minha areia, tá? Aí eu vou coletar aqui o azeite e a água salgada, certo? A água salgada. E aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou decantar para poder separar o azeite da mistura aquosa. Quando eu decanto, eu consigo retirar de um recipiente para outro a água salgada e o azeite. A água salgada fica e o azeite vai ficar em cima porque ele é menos denso. Então eu retiro o azeite e sobra somente a água salgada. E aí eu vou ter novamente uma mistura homogênea entre um sólido e o líquido. Para eu separar essa mistura homogênea do sólido e o líquido, eu só posso utilizar o processo de destilação simples, tá? Então a alternativa correta aqui, a sequência correta seria filtração, depois decantação e por último a destilação simples, tudo bem? Então, pessoal, esta foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Espero que aproveitem bastante. Se gostou e se te ajudou, dá aquele joinha, curte e compartilha com os amigos. Abraços e até a próxima.